que a gente inicie então o procedimento de exodontia de terceiros molares inferiores inclusos, nós devemos fazer os bloqueios dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Então, para o bloqueio do nervo alveolar inferior, como nós já demonstramos no módulo de anestesiologia, nós temos como referência a RAF pterygomandibular, 10 mm acima do plano oclusal, numa angulação aproximada do pré-molar, do lado oposto, e se a gente tocar o osso muito cedo, como foi nesta região, nós podemos então trazer a seringa um pouco mais para o lado que nós estamos anestesiando, de modo que a gente consiga chegar até o alcance do forame mandibular, penetrando de 20 a 25 mm a nossa agulha anestésica, lembrando sempre da aspiração negativa antes da infiltração da solução. E lentamente então nós vamos retraindo a agulha para finalizar o bloqueio. Em seguida nós procedemos também ao bloqueio do nervo bucal. Observe que a gente pode tracionar e tremular a mucosa jugal para que a gente tenha uma inibição do processo de dor durante a punção. Isso costuma ajudar. As duas técnicas anestésicas estão disponíveis no módulo de anestesiologia. Ao final dos dois bloqueios anestésicos, nós podemos também fazer uma infiltração local para melhorar a hemostasia. Após finalizado o procedimento de anestesia, nós conferimos se a sensação dolorosa foi inibida e começamos então com uma incisão relaxante na região distal. Nós fazemos isso tracionando a mucosa, incisando sobre o tecido ósseo e depois nós direcionamos a nossa lâmina em direção à face oclusal do segundo molar. Aquela é a nossa incisão relaxante. Em seguida, nós conectamos a incisão relaxante com uma incisão intrasulcular na região do segundo molar adjacente ao dente a ser extraído, que no caso é o dente 38. Então nós fazemos o descolamento intrasulcular na região do dente 37. Começando então o descolamento subperiosteal, nós começamos a ver a coroa do elemento incluso, dente 38, que encontra-se mesioangulado. Também a gente pode fazer um descolamento na superfície lingual para que a gente tenha proteção dos tecidos linguais na região, de modo que a gente evite danos ao nervo lingual, que passa logo adjacente à face lingual da mandíbula. Após a exposição de toda a coroa, nós fazemos então uma primeira canaleta vestibular utilizando uma broca esférica número 6 sobre irrigação abundante para que a gente tenha refrigeração do tecido ósseo e a remoção de detritos ósseos que vão sendo removidos durante a osteotomia. Então observe que essa canaleta ela é feita bem rente à superfície vestibular do dente incluso, sempre sobre irrigação abundante. E neste caso nós utilizamos, como sempre, solução fisiológica 0,9% estéril. Na região distal, nós podemos optar por manter a mesma broca ou utilizar uma broca de maior diâmetro, que pode ser uma broca esférica número 8 ou número 10, para que a gente consiga remover todo o osso da região distal, facilitando a saída desse dente. Então, o que nós queremos é obter mais espaço para que esse dente possa ser ligeiramente girado para a região distal, para que ele possa desimpactar do segundo molar. Essa canaleta distal, essa osteotomia distal, ela tem que ser feita até a região da lingual e é claro que na região lingual a gente precisa de uma proteção lingual, de modo que a gente evite danos ao nervo lingual. Feita então a canaleta vestibular e disto vestibular até a região lingual, nós podemos com uma alavanca 304 iniciar uma luxação no sentido vestíbulo lingual para que a gente comece o procedimento de expansão, dilatação desse alvéolo. De modo geral, o dente começa uma movimentação, mas geralmente nessa posição a gente não consegue removê-lo imediatamente, então a gente faz também uma luxação no sentido mesodistal e não tendo sucesso, a gente tem que pensar então em fazer
uma odontosecção, que nesse caso foi feito no sentido longitudinal, separando as partes mesial e distal do dente. Para realizar a odontosecção, é importante que a gente utilize uma broca troncocônica, que pode ser uma broca 701, 702 ou 703. Então observem que a gente faz a odontosecção e caminha com essa odontosecção até a região lingual. De modo bem devagar, a gente vai evoluindo na nossa odontosecção, mas a gente nunca chega com a nossa broca até a superfície lingual. A gente sempre deixa um fragmento de coroa não seccionado para que a gente faça a clivagem e dessa forma a gente evita que a broca passe pela região lingual e possa causar algum dano aos tecidos linguais, principalmente o nervo lingual. Finalizada então a odontosecção, nós fazemos a clivagem com o auxílio de uma alavanca 304 ou Selden. E aí sim a gente consegue, depois de fraturado, clivado o elemento, a gente consegue fazer a avulsão da porção distal da coroa. Na maioria das vezes, o objetivo deve ser de remover a coroa e a raiz, mas em alguns casos a gente consegue avulsionar a parte distal da coroa que está impactada na região distal do tecido mole e a gente remove o dente por completo logo em seguida. Muitas vezes o folículo pericoronário está no nosso caminho, então a gente deve remover para que a gente consiga ter uma visibilidade melhor do campo cirúrgico. E se o paciente relatar um desconforto ou tiver com dificuldade de manter a abertura bucal, a gente pode adaptar um bloco de mordida, para que o paciente tenha um pouco de conforto articular. E nesse caso nós estamos falando da articulação temporomandibular. Se a odontosecção não tiver sido suficiente e efetiva para a avulsão, a gente pode complementar, como nós estamos fazendo aí, para que a gente consiga a avulsão completa das raízes e da superfície mesial, que a gente ainda não removeu, que encontra-se impactada sob o dente 37. Da mesma forma, nós vamos progredindo de modo bem atento com a nossa broca para evoluir com a odontosecção. E novamente a gente pode clivar as duas raízes. Separando as duas raízes, então, nós conseguimos avulsionar toda a parte mesial do elemento incluso, porque agora sim nós já temos espaço para que esse dente possa girar ligeiramente para a distal. Então toda a porção mesial desse dente pode ser avulsionada com auxílio de uma alavanca. Se a alavanca 304 não for muito efetiva no movimento de luxação, uma alavanca Selden 2 pode nos ajudar, como a gente consegue observar nesse momento. E aí sim, toda a porção mesial do elemento 38 foi avulsionada. Muito cuidado neste momento, esse tecido deve ser protegido para que a gente não tenha uma deglutição do elemento. E aí sim, observem que a gente fez a remoção das duas raízes de uma vez só. Então nós removemos a porção distal da coroa e em seguida conseguimos avulsionar todo o elemento que encontrava-se inclusive com uma dilaceração radicular significativa na raiz distal. Ao final do procedimento, nós devemos fazer o alisamento ósseo. A gente pode utilizar uma broca ou, como no caso da imagem que o vídeo está mostrando, o alisamento com uma lima para osso, sempre sob irrigação constante para remover detritos ósseos, diminuindo assim a chance de uma infecção. Ao final do acerto ósseo, nós fazemos uma varredura com a nossa cureta de Lucas só para remoção dos detritos, dos debris. Então nós removemos resto de tecido ósseo e de tecido mole.
a gente deixa a ferida cirúrgica totalmente limpa e livre de debris. Algumas vezes o paciente pode queixar um pouquinho de desconforto na região, então a gente pode complementar a anestesia. E antes de finalizar o procedimento, é importante a gente verificar se há algum remanescente do folículo pericoronário e removê-lo também. E aí o folículo completamente removido. Ao final, então, novamente, nós irrigamos de forma bem abundante para que a gente tenha uma ferida operatória limpa. E finalizamos o procedimento, então, com suturas simples. Nesse caso, o cirurgião optou por iniciar a sutura a partir da papila distal ao segundo molar, para que a gente tenha um posicionamento do tecido já na sua posição anatômica, fisiológica, evitando também possíveis recessões gengivais no dente 37. Observem que durante o procedimento de sutura, o cirurgião ele deve aspirar a região para que a gente consiga ter uma visibilidade adequada. Finalizado então o ponto de sutura, nós cortamos deixando pequenas pontas do fio para que não incomodem demais o paciente. Importante que a gente tenha como objetivo, sempre que possível, uma cicatrização por primeira intenção. Isso deve ser cogitado pelo cirurgião para que a gente tenha uma cicatrização satisfatória. Como no caso então, foram realizados 3 pontos simples para que a gente tivesse toda a cooptação das bordas da ferida e um posicionamento adequado do nosso retalho. Otimizando então a cicatrização da ferida cirúrgica e o posicionamento desse retalho. Esse último ponto é importante porque é ele que fecha o início da nossa incisão relaxante. Então, muitas vezes os pacientes nos perguntam se teve algum ponto na bochecha, né? E de fato esse ponto, esse último ponto de sutura, ele é muito próximo da mucosa jugal. Ele inclusive acontece na própria mucosa jugal. Então, nós finalizamos o procedimento avaliando se houve uma hemostasia adequada antes de finalizar todo o procedimento. É importante a gente fazer toda a limpeza da língua do paciente, do dorso da língua, do lábio do paciente, para que ele tenha um conforto melhor no pós-operatório imediato. Então observe todas as mucosas limpas e secas e ao final adaptamos uma gase e o paciente mantém a compressão até chegar em casa ou por no mínimo 10 a 20 minutos.